na mentoria. Boa tarde para todos. Eu estou vendo aqui que o Marcos já está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu mandar aqui o linkzinho para o grupo. Eu já devia ter feito isso, que a gente estava aqui conversando fiado. Vou mandar também para minha lista de transmissão, tá? Isso. E aí, como é que vocês passaram de ontem, pessoal? Como é que foi ontem? Espero que tenha sido incrível. Um dia, né? Foi um dia de portal, né? Portal energético dos poderosos, né? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tudo 2, e 2 é um número poderoso. Verdade. Agora, vamos ao que interessa. Vamos à nossa leiturinha maravilhosa, expansiva. Bora. Onde que a gente parou ontem, Dulce? Ontem foi na página 88, bem no finalzinho aqui. Vou começar, tá? Tá. A Bíblia diz o seguinte: como imaginou no seu coração, assim é ele. Está em Provérbios 23, 7. Gente, essa frase, só essa frase, a gente tinha que tirar uma semana para refletir sobre ela. Como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, como você imagina no seu coração, a Adriana, aqui, ó, estamos falando dela. Marcelo, sejam todos bem-vindos. Gente, como a gente imagina no nosso coração, assim é. O coração é um termo caldeu que significa subconsciente. Em outras palavras, os seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos, utilizando a força do seu eu subliminar, do seu eu superior, da sua essência, né? Eu não sei como que você costuma chamar, mas a sua essência, seu eu superior. Ele chama aqui de eu subliminar, olha que lindo. O destino de cada um é feito de pensamentos e sensações. Por quê? Pensamento e sensação, pensamento e o que você sente, somados, gera a sua vibração, a vibração do seu eu, né? E a gente sabe que a nossa vibração é o que cria, né, na nossa vida. Tem um vídeo no canal sobre isso. O pensamento, carregado de sentimento e de interesse, invariavelmente se torna subjetivo, manifestando-se em seu mundo. Isso aqui é parte lá do que nós aprendemos ontem, que é a forma espiritual de criar, né? A prece é um casamento do pensamento com a sensação, ou da ideia com a emoção. É uma festa de bodas. E aí a gente viu que na festa de bodas, né, Jesus transformou água em vinho. Qualquer ideia ou aspiração mental sentida com intensidade, como se fosse verdadeira, torna-se realidade, seja ela boa, má ou indiferente. Normalmente, a gente usa essa regra errado, né? A gente usa a ideia, não tenho dinheiro, com o medo de não ter dinheiro, de não conseguir. Olha só que merda, né? A gente cria isso pra gente, a gente cria a escassez, a gente cria o não desejo, né? Conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente, poderá começar a disciplinar a sua mente. Sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, eles não têm vindo, surgir em sua mente, rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece já atendida, ou seja, na realização do seu desejo. As declarações encontradas na Bíblia, em João 2,
versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. E, mulher, que tenho eu contigo, são expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa citação, mulher significa o sentido negativo em que nos deixamos envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada há que as apoie. Uma sugestão de carência não tem força. A força reside em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa Deus para você? Deus é o nome dado à única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. A física quântica chama Deus de substância amorfa ou éter, que é uma energia de onde tudo surge. Então, isso já é científico. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual, em resposta ao seu pensamento, flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência, pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e à capacidade da imaginação. Assim, estará praticando a verdade contida nessas palavras. Mulher, o que eu tenho contigo? Tipo assim, escassez, o que eu tenho contigo? Doença, o que eu tenho contigo? Tenho nada. Então, lemos. Ainda não é chegada a minha hora. João 2, versículo 4. Isso significa que, embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo a nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos na vida. Tudo aquilo que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que, por fim, esta se identifica com o novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionados positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. A Cláudia chegou. Ei, Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda. O homem espiritual, utilizando-se da prece, transfere-se de um ambiente de carência para outro de confiança, paz, fé em sua força espiritual. Uma vez que a fé e a confiança se encontram, a força espiritual, sua mãe, sensações e estados de espírito, registram um sentimento de triunfo ou vitória. E todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo. Na prece, devemos, antes de mais nada, limpar a mente de falsas crenças, receios, dúvidas e ansiedades, desligando-nos inteiramente da evidência sensorial do mundo exterior. Recolhidos à paz e à quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente, começamos então a meditar sobre a alegria da prece atendida, até que se forme uma certeza intrínseca que nos dá a sensação de saber o que sabemos, de saber que sabemos. Olha só isso, gente.
Vou ler de novo esse parágrafo, porque ele é muito importante. Isso, Referindo à paz e à quietude de nossas mentes, a gente está acostumado com a mente agitada, né? Louca, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente, começando então a meditar sobre a alegria da prece atendida, até que se forme uma certeza intrínseca que nos dá a sensação de saber que sabemos. Uhum. E aí, eu acho interessante, porque você fala assim, ó, você sempre traz para a gente, tanto nas lives, né, eu também reforço bastante isso, na mentoria você trabalha isso bem, assim, pegando bem a gente pelo calcanhar mesmo, tipo, senta, para e respira, vamos exercitar o corpo, é o exercício do corpo, que é esse realmente propositadamente, né, com o propósito de parar a mente, parar e respirar. Você diminui a sua frequência cerebral, diminui a aceleração mental e automaticamente você vai preenchendo aquilo com as coisas que você efetivamente quer, né? Exatamente, gente. O exercício do corpo não é exercitar o corpo. Na verdade, o nome eu chamei de exercício do corpo, mas na verdade é exercício da mente. Porque a gente começa esse exercício do corpo, é meditação, né? Mas a gente começa aquietando o corpo, né? Então, eu comecei chamando de exercício do corpo e ficou esse nome aí. Todos os alunos, calcanhar igual pé, né, Dulce? Na verdade, a Adriana me definiu como bicho de pé. Eu fico pegando no pé. Então, quem que fica pegando no pé? O bicho de pé. Mas é muito bom. Então, mas assim, é exatamente isso. Quando você começa a meditar, você começa a entender que você já sabe, né? Inclusive, uma das faculdades espirituais é o saber, porque nós já sabemos, nós já trazemos tudo que nós aprendemos. Quando você ativa isso em você, você vai perceber que você está se lembrando de algo e não aprendendo algo. Você está se lembrando. Verdade. E quando nós conseguimos fundir-nos, né, entrosar-nos com o nosso desejo, formando um só, teremos atingido o estado de casamento mental, ou seja, as bodas ideais da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se com, unificar-se com a saúde, a harmonia, o sucesso e a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, o que é isso, gente? Gente, é que aqui do lado é o hospício, então vocês têm brincadeira. Complicado. Vamos lá. A saúde. Então, com certeza você deseja casar-se. Casar-se com, né? Unificar-se com a saúde, a harmonia, o sucesso, a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar a festa das bodas de Caná, realização dos seus desejos ou ideais. Está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E enchem-se, e encheram-se, e encheram-nas até em cima. João 2, versículo 7. Os 6 jarros representam sua própria mente, no ato criador mental e espiritual. É preciso que a mente fique repleta, cheia, até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguimos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressado, estaremos então cheios até em cima. Nesse ponto, podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente. Já sabemos.
Atingimos aí um estado total de consciência, estamos em paz. E lhes disse: tirai agora e levai ao chefe dos serventes. João 2, versículo 8. Tudo que for impregnado em seu subconsciente, invariavelmente se concretiza no mundo exterior. Como consequência, quando atingimos um estado de convicção de que a nossa prece será atendida, estamos dando o comando: levai ao chefe dos serventes. Estamos sempre comandando a nossa festa mental. Durante o dia, centenas de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam às nossas mentes, aos nossos olhos e ouvidos. Podemos rejeitá-los como inadequados para o consumo mental ou aceitá-los, à nossa escolha. E aí, eu quero até comentar o seguinte, né? Existem várias pessoas que durante esse período, né, de tempo, esses últimos 150 anos, que foi quando tudo isso surgiu assim de uma forma mais aberta para as pessoas, todo esse conhecimento que ainda é chamado de ocultismo, né? Porque antes era oculto, era estudado às escondidas, né? Onde que era estudado isso? Em sociedades secretas, como Rosa Crucis, como que chama? Aquele que tem as lojas, né, maçônicas, os maçons, e tantas outras sociedades secretas que estudavam tudo isso, o poder da mente, o poder do subconsciente. A Gislaine. Ei, Gislaine, seja bem-vinda. Então, tudo isso era oculto da maioria das pessoas. Mas tudo isso surgiu de uma forma mais aberta de 150 anos para cá, quando foi escrito o Carvalho, né? E a partir dali, vários pensadores começaram, né, a falar sobre isso. E alguns, de forma mais... Eles viviam isso, né? O Joseph Murphy foi um desses que trabalhava muito o poder da mente, mas teve outros. E assim, eles falavam: não aceite. Ai, não, mas eu não consigo. Não, só não aceita. Para eles era uma coisa tão natural, tão simples. Você só não aceita isso. Tipo assim, a pessoa vinha falar: mas eu tô sem dinheiro, eu tô doente. Só não aceita isso. E as pessoas não entendiam. Como assim eu não vou aceitar? Tá, eu não vou aceitar, mas o que isso vai mudar? Porque quando você rejeita isso, né, você tem o poder de rejeitar, mas você tem que acreditar de verdade. Acreditar, ter a fé inabalável, né? E a gente usa a palavra fé sempre no sentido religioso. Uma fé é você acreditar verdadeiramente de que já é real o que você está pedindo. Não aceita essa ideia de que você é doente. Não aceita essa ideia de que você é pobre. Não aceita essa ideia. Cria na sua mente, usa o seu poder criativo da imaginação para criar a realidade que você deseja e acredita que já é real. Fala, Cris, te cortei. Até mesmo, Dulce, assim, tipo, nessas consciências que a gente hoje em dia já acessou, né, e eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, porque, assim, o não acreditar, ele também não necessariamente precisa ser o rejeitar, né? Porque é aquela ideia do seu interessante ponto de vista. Quando vem uma ideia para você, se você rejeita ela, ela volta com mais força. Porque você, de alguma forma, na rejeição, você também está transferindo energia para aquela situação. Então, como seria simplesmente ignorar um momento de escassez e você ignorar, ser indiferente àquilo, olhar aquilo e sabe assim, tipo, meu, isso não ressoa em mim, não encontra no meu corpo, no meu ser, no meu campo, nada em que ele pode se apegar.
não dá, sabe quando a gente fala assim, não dá cuchara, sabe, não dá abertura, não dá liberdade para aquilo ficar se instalando em você. Sabe, simplesmente muda, vai para outro pensamento, muda o seu pensamento, muda a sua frequência, vai buscar, você já tem sabedoria e ferramentas para isso, né? Então, assim, perfeito, Cris, perfeito. Você não se alinha e você nem, também não rejeita, ou seja, você não reage, você não coloca energia nenhuma nessa ideia. Perfeito. É exatamente isso. Isso é perfeito. Então, isso é maravilhoso que você trouxe, realmente. Porque quando você reage, você está colocando energia, ponto de vista nisso, né? A consciência, quer que eu leia um pouco? Quero, estava aqui procurando onde que eu tinha parado. Eu acho que é aqui, eu grifei aqui, né? Tipo, podemos rejeitá-lo como inadequado e tal. Então, eu vou seguir daí, tá? Vou até repetir. Podemos rejeitá-lo como inadequado para o consumo mental, ou aceitá-los à nossa escolha. Isso. A consciência e a razão e o intelecto são os donos da festa. Quando escolhemos conscientemente aceitar, meditar, banquetear-nos com determinada ideia e imaginar o desejo do nosso coração como verdadeiro, ele se torna vivo e se integra em nossa mentalidade, de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão. Isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente. Os sentidos ou a mente consciente projetam a concretização de nossos anseios. Quando o consciente dá conta do processo, água transformada em vinho entra no estado de espírito da prece atendida. A água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível, a consciência incondicionada. O vinho é justamente a consciência condicionada, ou seja, as crenças e convicções que emanam da mente. Os servos que recolhem água para nós representam paz, confiança e fé. De acordo com a força da nossa fé ou nossas sensações, o bem é atraído para nós. Procure, portanto, assimilar os princípios espirituais que são discutidos nesse livro. Procure estimá-los, apaixonar-se por eles. No primeiro milagre realizado por Jesus, aprendemos que a prece é uma festa de bodas, ou seja, a unificação da mente com os seus desejos. O amor é a realização da lei. O amor é, na verdade, um apego emocional, uma sensação de unificação com o que nos é caro. Devemos ser leais àquilo que amamos. Devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideais. Ou ideais. Quando flertamos ou mantemos uma união mental com o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade ou as falsas crenças, não estamos sendo leais ao objeto do nosso amor. O amor, portanto, é de unificação, um estado de realização. Quando essa representação simples foi explicada à jovem do salão de cabeleireiro, ela se tornou mentalmente rica, compreendeu o significado e tratou de pô-lo em prática em sua vida. Ela sabia que a água, sua própria mente, fluiria e encheria todos os jarros vazios em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade. À noite, a jovem ficava imóvel, com o corpo completamente relaxado, e começava a utilizar a mente para transformar uma série de imagens construtivas, seguindo as seguintes frases. Primeira fase. Primeira fase, desculpa. Começava a imaginar o gerente de seu banco felicitando-a com volumosos depósitos feitos por ela.
Mantinha essas imagens na mente por 5 minutos. Segunda fase. Em sua imaginação, ouvia sua mãe dizendo-lhe: Sinto-me tão feliz com sua nova situação. Continuava a ouvir essa frase na voz da sua mãe, com uma entonação alegre e feliz durante 3 a 5 minutos. Terceira fase. Imaginava vividamente a cerimônia de seu casamento, ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade: Eu vos declaro marido e mulher. Completada essa rotina, adormecia sentindo-se inteiramente satisfeita, isto é, invadida pela sensação de alegria e prece atendida. Da prece atendida. Da prece atendida. Nada aconteceu durante 3 semanas. Na realidade, a situação piorou muito, mas ela perseverou, recusando-se a reconhecer o fracasso. Sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava ela também realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra de opulência e prosperidade, transformando a consciência, água, nas situações, circunstâncias e experiências que desejava vivenciar. Aqui eu quero dar uma parada e trazer a seguinte reflexão. Eu acho que é muito comum, pelo menos assim, ou não, né? Talvez isso só tenha acontecido comigo. Entre nós aqui, talvez só tenha acontecido isso na minha vida. Do tipo, nossa, o que mais é possível aqui, universo? Se eu estou fazendo tudo direitinho, estou rezando, estou fazendo, estou praticando, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Será que isso já aconteceu na vida de alguém aqui? Porque na minha já aconteceu algumas vezes. Então. E é muito comum, às vezes a pessoa ela começa, você hoje, né, como terapeuta, você começa a tratar uma pessoa, conversar, orientar, e aí a pessoa fala, poxa, Cris, mas eu estou fazendo tudo tal e está dando errado. Você fala, calma, persiste. Porque realmente, sabe, quando a gente fala assim do autoconhecimento, é essa força em nós que também precisa ser trabalhada, precisa ser testada, esse músculo da persistência, esse músculo do você quer mesmo? Tem certeza? Até quando que você quer? Qual é o seu grau de resiliência? E quando você para simplesmente não rejeitar a ideia, né, não se opor, também não concordar e não joga a toalha, você vê que tudo isso passa e você sai disso fortalecido, cada vez mais próximo daquilo que você realmente quer. Eu quero falar uma coisa. Tudo, antes de melhorar, piora. Piora. Tudo, não tem jeito. Por exemplo, você quer emagrecer, você vai para a academia. Antes de melhorar, você vai ficar todo dolorida. Vai gerar dor, vai gerar, né, tanta coisa. No outro dia você vai estar toda quebrada. E aí, você vai parar? Se você parar, você nunca vai obter, né, o resultado. Se ela tivesse parado aqui e acreditado na dor, porque antes de tudo que você começar, tudo que você começar, quando você busca, né, os seus objetivos, piora antes de melhorar. Então, é assim. Existe esse passo da dor em tudo, né? E por quê? Porque o resultado vem depois. Isso aí é como se fosse a barreira do terror, né? A barreira do medo, a barreira que vai querer te impedir de seguir. Então, não é só... Esse exemplo que ele deu aqui é para tudo. É para tudo. Antes de melhorar, piora. Com certeza mesmo. O fato é, não desista. Né? Não desista, porque não desista, muito pelo contrário, persista com fé. E assim, quando eu costumo dizer assim, ó, quando tá bem ruim mesmo, falo, tá vindo coisa boa por aí. Porque não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Tá? Deixa eu ver o que a Cláudia está falando aqui, ó. Eu fiz isso hoje, e agora essa consciência. Pois é. Piora muito, piora, mas assim,
persiste, porque na certeza de que você vai alcançar o seu objetivo, porque vai, entende? Assim, agora, se você parar, não alcança, você vai ficar só na dor. E assim, ó, pegando o gancho que a gente já leu aqui, de não alimentar, não é olhar para a situação e falar assim, nossa, tá ficando pior, hein? E pior. É olhar e já ver que tá tudo resolvido. Tá tão ruim, você olha aquilo e fala, uau, tá pertinho, agora eu sei que tá cada vez mais perto. Porque aí você já muda até a frequência de olhar para a situação e ver aquilo como ruim. Não, aquilo tá bom, tá ficando cada vez melhor. Bora Isso lá. mesmo. Consciência, certeza. Vai. Desculpa. Você quer ler? Deixa eu ler um pouco. Consciência, certeza, realidade, princípio, espírito, ou o que quer que chamemos, esse elemento é a causa de tudo, pois é a presença e força. A força espiritual que existe dentro de nós é a causa e a substância de tudo, e em tudo se manifesta. Nos pássaros, nas árvores, nas estrelas, no sol, na lua, na terra, no ouro, na prata e na platina. Em tudo. É a causa e a substância de todas as coisas. Nenhuma outra existe. Depois de compreender isso, a jovem sabia que a água, ou seja, a consciência, poderia tornar-se um elemento provedor na forma de dinheiro, posição social, expressão verdadeira, saúde para sua mãe, companheirismo e uma vida repleta de significado. Vislumbrou de repente essa verdade, simples, mas profunda, e declarou: aceito tudo de bom que me é destinado. Por quê? Mas e se tiver coisa ruim destinada? Nós temos que ter certeza de que nós viemos aqui para sermos felizes, para sermos abundantes, prósperos, né? Não existe assim, você veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. A gente sofre por causa dessa consciência de sofrimento, de escassez, consciência de doença, Então, vamos mudar a nossa consciência. Vamos mudar o nosso foco, porque tudo onde a gente foca, expande. Né? Então, em vez de focar no boleto, foca no dinheiro. Eu falo muito isso aqui em casa. Ao invés de focar na conta, foca no dinheiro, que é a solução. Né? Em vez de focar na doença, foca na saúde. Dulce, mas está tudo doendo, como é que eu vou focar na saúde? Imagina. A sua imaginação é a sua faculdade mental mais importante, mais relevante. É ela que te torna semelhança com Deus. E é muito então, poderoso. Usa a imaginação, acredita de que já é real. Né? Isso é bíblico, isso é filosófico, isso é a salvação para tudo. E é quântico também. É quântico. Isso aí. Depois de compreender... já passei isso aqui. Nesse ponto, já sabia que nada nos pode ser ocultado. Deus está dentro de nós, aguardando ser descoberto e trazido à tona. E essa frase, a gente tinha que tirar um mês para reflexão. Deus está dentro de nós. E aí eu vou trazer para vocês um conhecimento da física quântica, né? A física quântica mostra que essa substância criadora, essa substância amorfa, esse éter, né? Essa substância que tudo cria. Mas tudo cria, tudo. Tudo cria. Tudo emerge dessa substância. Tudo. Ela preenche, penetra, perpassa em todos os espaços do universo. Então, ela preenche todos os espaços. E aí, quando você conhece a estrutura atômica, eu sou química, posso falar bem sobre isso, a estrutura atômica, ela tem as partículas que são minúsculas, minúsculas. Você precisa de um microscópio eletrônico, ou seja, muito, muito poderoso para poder você ver uma partícula, né, atômica.
O resto é tudo vazio. É vazio. Então, eu já ensinei isso para os meus alunos na mentoria. Se você fosse fazer uma maquete de um átomo, né, você teria ali um núcleo, mais ou menos. Se você botar um núcleo do tamanho de uma laranja, mais ou menos 8 centímetros, sabe quanta distância você teria que colocar o primeiro elétron? 4 quilômetros. Se fosse uma maquete com as proporções reais de um átomo. O primeiro elétron ficaria o núcleo do tamanho de uma laranja, 8 centímetros mais ou menos de diâmetro. O primeiro elétron ficaria a 4 quilômetros de distância. Imagina quanto vácuo. Então, nós somos feitos do quê? De partículas? Não, nós somos feitos de espaço vazio. Espaço vazio. Né? Nós somos 99% espaço vazio. Essa percepção de material que nós temos é por causa da velocidade que esses elétrons giram ali em torno do núcleo. Então, todo esse espaço em nós é preenchido por o quê? Por essa substância criadora. Criadora de realidades, criadora de tudo, de consciência, de tudo. Essa substância pode ser chamada de Deus, inteligência infinita, pode ser chamada de vários nomes. Uhum. E está tudo bem. Se você não quiser chamar de Deus, está tudo bem. Olha pelo lado científico. Existe uma substância que tudo cria, tudo emerge dessa substância. E que está aí, preenchendo todos os espaços dos seus átomos, das suas células, do seu corpo, da sua consciência, do universo inteiro. É muito lindo, né? É muito fantástico isso. Isso, gente, é a coisa mais linda que existe. Então, Deus não está lá num espaço, sabe, lá num lugar, sentado num trono, olhando para você, apontando o dedo, não. Então, tem um outro livro, eu acho que é de Napoleon Hill, ou é do Joseph Murphy, que fala o seguinte: Deus está mais perto de você do que as suas mãos e os seus pés. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais profunda. Eu acho que isso é das leis do universo, é Raymond Hallwell. Está nas leis do universo, nas 11 leis. Ou está na Ciência para Ficar Rico. É tanto livro que eu já estou ficando, já não sei mais. E é isso. Em menos de um mês, essa jovem casou-se e ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento. Eu vos declaro marido e mulher. Recebeu do marido de presente de núpcias um cheque de $24.000 e uma viagem ao redor do mundo. Uau! Uau, hein? Ai, Cris, continua. Sua nova função como especialista de beleza era de enfeitar a casa e seu jardim e fazer com que o deserto da sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas. Ela havia transformado a água em vinho. A água, sua consciência, ficou carregada ou condicionada por sua constante e sincera imaginação da felicidade. Essas imagens, quando mantidas regulares sistematicamente, com plena convicção na força criadora da mente profunda, desabrocham da escuridão subconsciente e vêm à luz, concretizadas no mundo exterior. Vale ressaltar aqui, gente, que o que vale mesmo é você ter essa convicção inabalável, é você sentir, sabe aquilo? Outro dia, a Adriana, nem sei se ela tá aí, a Soares, ela falou assim, eu sonhei que estava num Jaguar, estava dirigindo um Jaguar vermelho, mas era tão gostoso, eu acordei numa felicidade, e é isso, sabe? Quando você tem um sentimento, um desejo, um querer, e você traz aquilo que é tão real que você quase pega de tão real que aquilo é. E aí é fatal. Bora aqui, ó. Há, no entanto, uma regra importante. Não expor esse filme recém-revelado à luz nociva do medo, da dúvida,
do desespero e da preocupação. Sempre que esses sentimentos baterem à sua porta, apele imediatamente para o filme que se revelou em sua mente e repita convicto: um lindo filme está se revelando nesse momento na câmera escura da minha mente. Envolva mentalmente esse filme em sua sensação de alegria, fé e compreensão, sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual, que pode ser assim enunciada: toda impressão se expressará. É isso mesmo. Tem uma outra coisa que eu já havia escutado, que é assim, toda crença, ela é autorrealizável, né? E é exatamente isso, tudo aquilo que você realmente acredita, né? Então, assim, toda impressão se expressará. Tudo aquilo que você realmente vai alimentando, vai acontecer. A dona do Jaguar. Arrepiei. A seguir, fornecerei um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias, em todos os dias das nossas vidas. Se aplicada sincera e honestamente, esta fórmula proporcionará ampla recompensa no plano material. Vou dar como exemplo a história Peraí, Cris, deixa eu falar uma coisa aqui que me veio aqui e eu preciso falar, senão eu entupo. Seguinte, eu sei que muita gente pode estar ouvindo esse livro aí, lendo esse livro, falando assim, isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito legal. Pena que é só um livro. Pena que é só um romance. Então, eu quero contar para você o seguinte. Quero contar para você que estiver pensando isso, o seguinte. Todos os grandes milionários dos últimos tempos usaram essa fórmula para criar as suas fortunas, para sair do zero, do nada, ou do negativo, para criar suas fortunas. Tem histórias aí, tipo do Joe Vitale e outros, que deixaram de ser moradores de rua para serem milionários por causa dessa fórmula aqui. Né, que Joseph Murphy traz de uma forma leve, alegre, de uma forma tão fácil de ser aplicada, é você trabalhar a sua mente, a sua mentalidade, para, ao invés de criar meleca para a sua vida, porque você está criando a sua vida. Verdade. Só que você está criando inconscientemente. Você não sabe que está criando. Você acha que está, né? Você acha que está criando. Você acha que são as circunstâncias, que tudo acontece. Porque você tá no mar, você é um barquinho que está no mar sendo jogado de um lado para o outro, porque você não é capitão da sua alma. O dia que você aplicar tudo isso, você vai ser capitão da sua alma. E eu estou falando que vai ser de uma hora para outra, não, porque antes de melhorar, piora. Né? E ele fala isso aqui. Mas é real. A gente vê vários e várias pessoas que aplicaram isso. E ele está falando aqui que você precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Não, ele fala pelo contrário. Ele fala aqui que você precisa relaxar a mente, sabe? Ficar quietinho. Né? Tem um outro livro onde ele fala o seguinte, que o corpo cansado não permite que você faça isso. Né? E aí vem ao encontro de um ditado popular que fala o seguinte: quem trabalha muito não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque o corpo cansado não te permite você meditar. O corpo cansado não permite você acreditar em coisas melhores. Sabe? Você vai ficar só no piloto automático. Então, vamos acordar para isso? Vamos acordar para essas verdades, para essa fórmula, uma fórmula que não tem erro. E assim, não acredita em nada. Não acredita em nada. Faz, né? Faça. Só faz. O máximo que vai acontecer é você provar que você está certo. O máximo. Exato. Quer dizer, né?
Na pior das hipóteses, é você provar que está certo. Então, agora, mas o que acontece? Ele fala aqui, ó, se você expõe essa sua imaginação ao medo, à dúvida, né, ao desespero, à preocupação, se você vai para provar que ele está errado, você é fácil provar que ele está errado também. É só você fazer isso, entendeu? Agora, se você se liberta de todas essas ervas daninhas, né, que é o medo tem um lado bom de te preservar, né? O medo faz você olhar para os dois lados na rua antes de atravessar, né? O medo te faz, se você vê alguém suspeito ali, ir para o outro lado. Então, o medo te preserva. Só que o medo também pode te paralisar, né? O que a Cris falou ontem, eu já não sei se foi na mentoria, se foi aqui na leitura, a gente conversa tanto, né? Mas, assim, não deixa esse medo atrapalhar você, porque o medo é uma energia muito densa, muito densa. É uma emoção que pode atrapalhar muito aí os seus planos. Que atrapalha a vibração. Dúvida, gente, dúvida é uma palavra que a gente tem que abolir, a gente não pode nem falar, sabe? Tem que falar assim. No Axis, a gente fala DU. Eu tenho trocado muito por questão. Eu tenho uma questão que eu gostaria de esclarecer. Questão, para mim, tá focando. Eu não tenho clareza disso, ou seja, eu estou com essa DU aqui na cabeça, né? Vamos trocando. Não se preocupe com nada. Se ocupe de fazer o que se requer aqui, de fazer isso, esse exercício. Exato. Então, aqui, ó, vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou desesperado em Londres, envolvido em dificuldades financeiras. Era membro da igreja anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente. Aconselhei-o a repetir frequentemente durante o dia: Deus é a fonte da minha abundância e todas as minhas necessidades são saciadas em todos os momentos, no tempo e pontos no espaço. Passou o marca-texto? Não passou? Passa, hein, gente? Marque isso daí. Aconselhei-o ainda a refletir sobre toda a vida animal deste mundo e sobre todas as galáxias do espaço, que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência, sobre a exuberância da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que todos têm suas necessidades plenamente satisfeitas. Ele começou a dar-se conta de que desde o seu nascimento havia sempre sido recebido havia sempre sido recebido cuidados, alimentado pela mãe, vestido pelo pai e vigiado com amor e ternura por seus pais. Raciocinou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida, que lhe deu alento e sempre cuidou dele, poderia repentinamente cessar de agir a seu favor. Tomou essa, Dulce? Que para mim agora foi... Entendeu? Realmente. Exatamente. Compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa com o seu patrão e que com seu patrão. Para consigo mesmo, condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor. Uau! Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava à infinita fonte de todos os suprimentos, o espírito da vida interior, o princípio da vida, também chamado de consciência ou certeza. Sem demora, arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores, para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo mais necessário à satisfação de suas necessidades. Uau! Pois é. Hoje nós vamos caminhar para o nosso
o nosso final, assim, um pouquinho mais cedo, né? Mas olha quanta consciência. Né? Ontem a gente passou muito do horário, né? Então eu não quero atrapalhar ninguém. Quando ele fala aqui do princípio da vida, o que é o princípio da vida? Ele chama de consciência ou certeza. Com certeza. Então, a certeza, gente, que é essa fé inabalável, né? É o princípio da vida. Mas também pode ser o princípio da doença, pode ser o princípio da escassez, pode ser o princípio de tudo. Depende de onde você coloca a sua certeza, a sua consciência. A consciência da vida gera vida, a consciência da doença gera doença, a consciência de saúde gera saúde, né? Então, nós temos que trabalhar a nossa mente. Parar de falar coisas, sabe? Parar de falar coisas desnecessárias e não só desnecessárias, negativas. Negativas. Aí, tudo que a gente fala como eu sou, né? Tudo que a gente fala, toda frase eu sou alguma coisa negativa, isso vira uma profecia realizável, né? Eu sou pobre, eu tenho uma memória ruim, isso vai se manifestar na sua vida, então para de criar isso, para de criar coisas, começa a falar o contrário, eu sou rico, né? Ou então, se você não quer falar, eu sou rico, se a sua mente rejeita isso, começa a falar aquelas frases, né? Saúde, riqueza, como que ele fala aqui? Como a gente fala na mentoria é saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Exato. A gente tirou daqui a ideia, né? A gente só modificou um pouquinho para ficar mais leve, mais gostoso de falar. Conforme você vai falando isso, olhando para você no espelho, saúde, felicidade, sucesso e prosperidade, a sua energia vai subindo, você vai perceber uma alegria diferente no seu coração. Né? E você vai falando, a sua mente vai entendendo que a sua imagem está ligada a essas coisas. O seu subconsciente começa a te ligar a essas coisas. Olha que interessante. É muito legal. Então, a nossa mente... Você trouxe essa ideia, você trouxe para a gente essa clareza da educação, né? No sentido de se esvaziar, né? A gente precisa se esvaziar. E aí, ao se esvaziar, você vai dando espaço para esse espaço que tem em você e que, de alguma forma, você se apartou, né? Você se separou. Aqui no livro, por exemplo, ele coloca que a gente não come como os pássaros, a gente precisa comungar, né? Comungar, assim, conscientemente com a força e a presença interiores. Né? Então, assim, realmente é você estar em comunhão com essa força interior. O que é essa força? O que é essa presença interior? Então, quando você fala o eu sou, né? Eu sou, gente, eu sou já está aqui. Eu sou, sabe aquela coisa? O eu sou está aqui. Não cabe nada. O eu sou é o nome de Deus, né? Eu sou, se você for lá na Bíblia, quando Moisés recebeu lá os 10 mandamentos e ele perguntou, né? Mas se alguém me perguntar quem me falou isso, quem me mandou isso, o que eu digo? E aí Deus falou o que para ele? Diga que foi o eu sou. Né? Então, quando você fala eu sou, você está falando o Deus em mim, né? Ou seja, Deus. Então, você está falando o nome de Deus e está falando aquilo, ou seja, você está trazendo muito poder para aquilo. Então, nunca mais fale o eu sou com algo negativo na frente, gente, por favor. É no mínimo assim, eu sou luz, alegria. No mínimo você fala, eu sou linda, maravilhosa. Adriana, agora eu penso muito antes de falar eu sou, depois da mentoria. Tá vendo? Mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de comportamento. Isso aí, é isso que muda a vida. Tem que falar só coisas incríveis, ainda que isso ainda não seja manifesto.
né? Eu sou disciplinada, eu sou imparável, né? Eu sou. Aliás, falando em imparável, gente, está aqui rodando, né? Eu esqueci rodando aqui embaixo, ó. Hoje nós vamos ter live aqui no canal, tá? Nós vamos ter a live aqui no canal às 19h30. A Cris disse que o 19h30H está errado, mas eu mantive assim mesmo. Achei que era interessante o ponto de vista dele. Afinal de contas, somos dois, eu sou aqui muito próspero, né? Cada um com o seu. E olha o tema, gente, o tema. Você sofre aí? Você tem um propósito de vida? Você sofre de não ter um propósito de vida? Você sofre de pensar nisso? Tem muita gente que sofre, né? De pensar, propósito de vida, eu ainda não tenho o meu. Tem gente que fala assim, eu ainda não tenho o meu. Né? Então, vamos expandir a consciência sobre isso? O seu propósito, um propósito forte, vai te tornar disciplinada, imparável, vai te tornar essa. Vai trazer para você essa força de continuar quando todos parariam, sabe? De se manter não motivado, porque o motivo ele muda, ele acaba, ele tem dia que você não tem isso, né? Mas de se tornar obstinado, determinado, imparável, né? Essa palavra, por causa da música, ficou muito famosa, né? Mas é isso aí, Adriana, você é Deus, tá? Maravilhosa! Você é o sol, você é maravilhosa. E é assim, nós temos que falar só essas coisas, né? Eu sou Deus, eu sou a centelha de Deus, eu sou alguém olhar assim para você e falar assim, olhar, sabe que aquele olhar, que no olhar dela tá assim, tipo, nossa, que metida. Aí você olha assim, bem nos olhos dela e fala assim, você também é. Deixa essa pessoa acreditar, porque ela só precisa acreditar. Todo olhar que vem para a gente querendo nos diminuir, falta nele acreditar. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, é olhar para tudo como um interessante ponto de vista, como a Cris trouxe, né? Sem reagir, mas sem se alinhar com aquilo, sem concordar com aquilo. Só qualquer pensamento que vier de, sabe, que não seja alinhado com o seu desejo, só olha com nenhum sentimento, nenhuma emoção para ele. Como você olharia para alguém que está te falando uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Uma coisa. Olha, ignora totalmente aquilo, esse pensamento. E ele vai embora, tá? E começa a falar coisas positivas, começa a fazer a terapia da positividade, né? Fazer o contrário do que o pensamento quis fazer com você. Muito bem. E é isso. Eu acho que esse livro acertei na mosca, né? De escolher para a gente começar. Tá lindo, lindo. Vamos nessa, então, amores? Então vamos encerrar uns minutinhos antes. Fala para o pessoal deixar aí nos comentários o que está achando do Clube do Livro. E quem está lá, gente, quem está lá no grupo, comenta também se quiser levar lá para o grupo alguma clareza, alguma consciência que tiveram, para a gente poder debater também lá no grupo. É legal. Isso. Quem não está no grupo, vem para o grupo, que é legal. E convida pessoas para virem ler com a gente, para lerem depois, né? Manda o link desse vídeo para as pessoas, né? E para quê? Para você contribuir com a vida delas. Olha o quanto essa leitura traz de consciência, o quanto essa leitura expande, né, o nosso saber. Então, traz elas para o clube do livro, para ler. Leitura é consciência, gente. E um livro como esse não é qualquer um, né? Vamos combinar que esse livro é um tesouro. Esse livro é um tesouro. O conhecimento que ele traz aqui é um tesouro. É um tesouro. É muito lindo. Isso aí, galera. Meninas, suas lindas, assistindo vocês na telona. Muita energia. Opa! Como seria você fazer um print e marcar a gente lá no Instagram? Faz um zoom assim, ó. Faz um, ó, agora, aqui, ó. Com o livrinho, peraí, para aparecer nós três. Como é que eu vou fazer aqui, Jesus? Não, vem para cá. Aí, ó, a gente fica pagando isso. Nós lá.
Aí, muito bem, linda. Isso, e compartilha. Por quê, gente? Para você contribuir com as pessoas. A leitura, ela é incrível, ela expande a consciência, ela vai trazer riqueza para a pessoa, em todos os sentidos. Então, compartilhe o nosso clube de leitura, tá bom? E um beijo para você. E fala que, ó, dura menos de 1 hora. Ah, já deu 1 hora. Não deu, não. Dura menos de 1 hora, tá? Menos de 1 Então, nós horinha. vamos trabalhar para não ficar mais tempo que 1 hora para você poder falar isso. Ó, menos de 1 hora por dia. Um beijo para você. E até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.